Você sabe quais são os principais conceitos sobre gestão de custos na saúde? Cada vez mais a gestão de custos está sendo considerada como estratégica para os gestores, tanto no setor privado quanto no SUS. Sendo assim, torna-se essencial o conhecimento de conceitos e ferramentas pelas pessoas que irão gerir os custos dos diferentes departamentos, áreas ou processos, bem como o desenvolvimento de uma cultura organizacional que favoreça a implantação de uma gestão de custos efetiva. A gestão de custos envolve a produção, a difusão e o aperfeiçoamento de informações relevantes e pertinentes aos custos, utilizadas como subsídio para otimizar o desempenho dos serviços, das unidades, da organização como um todo. A implementação torna-se de grande relevância, pois possibilitará aos gestores estimar os custos de um novo serviço ou um procedimento a ser disponibilizado, apurar e estimar os custos dos procedimentos já incorporados, analisar o desempenho do serviço, elaborar o planejamento dos recursos disponíveis para assistência à saúde, fortalecer a transparência na utilização dos recursos, tomar decisões tendo como subsídio a informação dos custos e melhorar a gestão dos recursos disponíveis. A gestão de custos visa estabelecer os processos e o consumo adequado de recursos que privilegiem, obviamente, a qualidade, construindo padrões de referência que possibilitem uma remuneração mais apropriada das ações e dos serviços de saúde, bem como informação para subsidiar as discussões sobre o financiamento de todo o sistema. Aprimorar as iniciativas de apuração e gestão de custos significa caminhar em direção à qualificação da gestão, o que leva ao melhor uso dos recursos e, assim, maior valor de uso dos mesmos. É importante observar que os custos são tratados ou geridos em muitas organizações de saúde de forma bastante contundente, visando corte e redução, mas esta não é uma realidade que ocorre em todos os tipos de serviço. Essa tem sido uma abordagem amplamente justificada pelos ambientes hipercompetitivos do setor privado. Todos nós já ouvimos exaustivamente as expressões "é preciso cortar custos" ou "é preciso diminuir os custos em tantos por cento". Então vamos falar um pouquinho da classificação dos custos e despesas. Quais são os conceitos mais essenciais da gestão de custos que a gente precisa compreender? Em relação ao volume de produtos fabricados ou serviços oferecidos, que é o comportamento, os custos podem ser classificados em A. Custos fixos. São aqueles cujo valor não se altera quando se modifica o volume produzido em determinado período de tempo e em certa capacidade instalada. Eles existem mesmo que não haja produção, por exemplo, mão de obra indireta, seguros, entre outros. B. O que são os custos variáveis? São aqueles cujo valor se altera na mesma proporção das oscilações dos volumes produzidos, por exemplo, mão de obra direta, matérias-primas e materiais diretos. Em relação à sua aplicação aos produtos fabricados ou serviços oferecidos, que é o conceito de aplicabilidade, os custos podem ser classificados em indiretos ou diretos. Vamos então falar dos custos indiretos. São aqueles que, por dificuldade de apropriação, irrelevância ou pela sua própria natureza, não se identificam com o produto final. Necessitam de aproximações, ou seja, algum critério de alocação ou rateio para serem atribuídos aos produtos. Já os custos diretos são aqueles diretamente incluídos no cálculo dos produtos ou serviços. Apresentam a propriedade de serem perfeitamente mensuráveis de maneira objetiva, exigindo para isso uma medida de consumo, por exemplo, quilograma, hora, quilowatt, quantidade, etc. A mesma lógica pode ser aplicada para o conceito de despesas. Então, despesas diretas seriam aquelas que podem ser facilmente quantificadas e apropriadas em relação à receita. Por exemplo, seguros de transporte, despesas de frete de vendas. Despesas indiretas são aquelas que não podem ser identificadas com precisão com as receitas produzidas, sendo geralmente consideradas como despesas do período em função da área nas quais elas ocorrem. Podem ser administrativas, comerciais, de vendas, financeiras, tributárias. Despesas fixas são aquelas que permanecem constantes dentro de um determinado volume de vendas, por exemplo, um aluguel ou um seguro.
Despesas variáveis são aquelas que variam proporcionalmente à quantidade vendida, por exemplo, comissão de vendedores, gastos com transporte. Vamos falar agora de departamentalização. A dificuldade de apropriação de custos indiretos aos produtos dos diversos centros de custos de um hospital ou organização de saúde que recebem fisicamente esse produto, ou seja, que prestam serviços a outros departamentos, exige que haja um sistema de rateio entre os centros de custos. Os custos incorridos originalmente nos departamentos são classificados como custos primários, e os custos recebidos por rateio de outros departamentos são chamados de secundários. Mais importante que a definição de critérios de rateio é a decisão quanto à forma de repasse ou aplicação desses rateios entre os centros de custo. E por último, mais alguns conceitos importantes sobre tipos de custo. Custo estimado é o custo estabelecido com base em custos de períodos anteriores, ajustados em função de expectativas de ocorrências futuras, porém sem muito questionamento sobre as quantidades, materiais, mão de obra, aplicadas nos períodos anteriores e respectivos custos. Custo real é o custo obtido ou observado após a produção. E por último, custo padrão é o custo que é cuidadosamente pré-determinado e que deveria ser atingido em operações eficientes. Ou seja, consiste em uma técnica de fixar previamente preços para cada produto ou serviço que a empresa fabrica ou disponibiliza. Pode ser utilizado na aferição de desempenho, na elaboração de orçamentos, na orientação de preços e na obtenção de custos de produtos com razoável economia e simplicidade contábil, possibilitando então a análise da eficiência produtiva dos processos da organização. Parece complexo, mas não é. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, nós temos o curso online Gestão Administrativa e Financeira da plataforma IBIS Knowledge in Healthcare, que explica todos os requisitos da acreditação ONA relacionados à gestão administrativa e financeira. Se você quiser mais detalhes sobre esse curso, clique no link abaixo para você obter todas as informações. Um grande abraço!